Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia da gente conferir a 7ª edição da revista mensal do imortal Thor, lançada em fevereiro de 2024. Loki pergunta a seu irmão se ele quer saber mais. O rei de Asgard responde que sim, ele quer saber o que aconteceu depois. Loki conta que uma estranha neblina desceu sobre eles quando deixaram a floresta. Mesmo à distância, ainda podiam ouvir os passos pesados de Screamer se afastando, mas não conseguiam vê-lo. Decidiram segui-lo, mas o som de Screamer ficava cada vez mais fraco e distante. Voltamos no tempo, para o instante em que a névoa se dissipou e Loki pediu a Thor que abrisse os olhos. Até que finalmente encontraram o que estavam procurando, a imponente Utgard Hall. Loki achava estranho, pois mesmo diante das escadas e dos portões de Utgard, ele não conseguia ver Screamer, mesmo usando seus olhos mágicos. O gigante havia dito que estaria esperando por eles. Agora estavam perdidos e famintos em uma terra estranha sem um guia. Para Loki, o mais sensato era voltar e encontrar algo para comer, mas Thor considerava isso covardia, não sabedoria. Ele dizia que um verdadeiro filho de Odin saberia que, atrás de uma imensa porta, deve haver comida na mesma proporção. Aquela jornada seria dolorosa e exigiria sacrifício, mas precisavam investigar para informar ao Pai Supremo. Talvez assim, Odin os tratasse como verdadeiros deuses e não como mancebos incômodos. Loki ria das palavras do irmão, afirmando que já sabia que Thor estava colocando seu orgulho como o primeiro sacrifício. Para entrar em Utgard Hall, teriam que rastejar sob a porta, o que Loki fez imediatamente. Thor, no entanto, não queria se rebaixar. Era um ato indigno. Sua ideia era derrubar os portões com sua força. Thor seguiu seu irmão, mas acabou entalado. Segundo Loki, a culpa era da traseira flácida do deus do trovão. Depois desse pequeno constrangimento, Thor pediu a Loki que usasse seus olhos mágicos para evitar mais surpresas. Loki, no entanto, trouxe péssimas notícias. Uma enorme surpresa surgiu diante deles. Um gigantesco deus estava ali. Seu nome era Utgard Loki. Ele reconheceu Thor como o trovejante das sombras e declarou que, para pisar o chão de Utgard, precisariam passar por algumas provações. Era a hora de Thor mostrar sua verdadeira estatura, provando se era o que aparentava ser ou apenas um filho de sua mãe. Apesar de Utgard Loki ser o mestre daquele lugar, Thor disse que os filhos de Odin não se envolvem em qualquer tipo de teste. Mas Loki propôs que a prova fosse um concurso de comida, tipo quem come o maior café da manhã mais rápido. Assim, seu estômago sairia como o grande vencedor. Seu irmão o repreendeu, dizendo que se tratava de um assunto sério. Utgard Loki concordou, afirmando que todas as provações ali eram sérias e advertiu que a prova teria repercussões se eles se mostrassem indignos de sobreviver, sendo que o mesmo destino aguardaria Asgard, Jotunheim e Midgard. Naquela época, Thor havia visitado a Terra pouquíssimas vezes e ficou surpreso por Utgard Loki colocá-la em jogo. Mas, segundo Deus, Thor sempre se mostrou disposto a defendê-la. O destino dos 3 reinos dependia dessa prova, e tudo que Loki fez foi sugerir que não seria ruim incluir um concurso de bebida. Loki leva um pescotapa e se defende dizendo que só fez uma piada. Utgard Loki, no entanto, diz que nas piadas há verdade. Será que Thor apenas assistiria seu irmão competir pela vida das pessoas que ele ama? Isso não parece com o Thor das lendas. Então, o desafio começa. Loki iria comer, enquanto Thor iria beber. Thor teria que esvaziar um chifre inteiro de hidromel. Quanto a Loki, ele nem esperou o sinal de partida e começou a comer imediatamente. Porém, quando levanta a cabeça, percebe um adversário na outra ponta da mesa. Um homenzinho chamado Logi. Loki não gostou dele de cara, pois o sujeito lhe dava arrepios. Thor não achou que ele seria um desafio para seu irmão, mas quando deu o primeiro gole no chifre, descobriu que o hidromel daquele lugar era horrível, amargo e difícil de beber.
Utgard-Loki explicou que ali a bebida era um pouco mais forte, mas Thor deveria beber tudo. Loki começou a zombar de seu irmão, já que seu hidromel era delicioso. Então, o improvável acontece. O pequeno homem mostra por que foi escolhido. Num segundo, Loki comeu não apenas metade da comida, mas metade da própria mesa. Utgard-Loki começou a explicar o que as lendas diziam sobre Loki. Ele nunca estaria satisfeito até que a última estrela apagasse. Quanto a Thor, ele afirmou que no passado esvaziou aquele chifre em 3 longos goles, durante a fundação do mundo. Mas ainda havia muito hidromel e Utgard-Loki perguntou se ele iria contar à sua mãe sobre seu fracasso. Foi então que Thor, usando sua sabedoria, disse que ainda não havia fracassado. Ele lembrou que o deus disse que todas as provações eram testes de resistência e pediu que iniciassem a próxima, pois Thor resistiria. Avançamos no tempo e vemos Minotauro em seu escritório lendo aquela história em quadrinhos. Ele acha que adquirir a editora foi uma excelente ideia. O plano de Dario consistia em um exercício de propaganda. Ele queria controlar a narrativa e monetizar seus inimigos. E se eles mordessem a isca, melhor ainda. Mas Encantor incluiu um elemento mágico que está se tornando muito útil. Segundo Encantor, a revista que Minotauro segurava tem um efeito semelhante a uma bola de cristal. Executor, no entanto, achava aquilo apenas um brinquedo para divertir uma criança. Sua parceira o repreende, dizendo que seu cliente havia trabalhado muito para conseguir o ingrediente principal dessa magia e, quando o próximo ingrediente chegar, eles vão conseguir o que quiserem. Mas por enquanto, era melhor ver o que acontece a seguir. Ao mesmo tempo, Loki pensou ter ouvido alguma coisa, mas parecia que Thor não havia percebido nada. Ele só queria que seu irmão seguisse em frente com a história, quando Utgard-Loki propôs uma corrida como próximo desafio. No passado, o deus das mentiras se alongava, mas seu irmão dizia que isso não era necessário, já que ele era famoso em matéria de fuga. Loki usava as botas mágicas de 7 léguas e achava engraçado que seu oponente nem sequer tinha sapatos. O nome desse oponente era Luke, mas, segundo o deus da trapaça, não era assim que se lembrava do nome do rapaz. E assim que se preparou para a largada, Loki havia perdido a corrida antes mesmo de se mexer. No entanto, para o deus das histórias, algo parecia estranho. No passado, o nome do rapaz não era Luke, era Rage. Segundo Loki, a mágica pode se voltar contra quem a conjura, especialmente se há outro extraindo energia do mesmo fogo. No entanto, eles devem ver o mito até o final. Agora era a vez de Thor provar sua força em um combate físico. Utgard-Loki convocou sua velha enfermeira chamada Ellie. Mesmo sendo uma anciã, ela se mostrava poderosa demais para Thor. O deus perguntou se Thor estava disposto a se render. Mesmo assim, Odinson não estava disposto a desistir. Utgard-Loki pediu à enfermeira que o soltasse, pois não poderia desistir se estivesse morto. Thor concordou, pois havia muita coisa em jogo. Então, Utgard-Loki propôs um último desafio. Quem o vencesse obteria a vitória de uma vez por todas. Thor deveria levantar um gato. Passado e presente se misturam quando Thor pergunta a seu irmão se Utgard-Loki estava zombando dele. Mas ao colocar a mão na barriga do gato, o animal começou a se esticar, tornando impossível levantá-lo. Thor ainda tentava bravamente e quando uma única pata se ergueu do chão, todas as ilusões foram desfeitas. O deus das histórias explicou que Screamer nunca existiu. Desde o início era Utgard-Loki. Ele não era apenas o mestre da magia, mas a própria magia mais profunda. O nó de sua bolsa era o fio do destino da própria eternidade, por isso ninguém podia desfazê-lo. Quando Thor golpeou Screamer na cabeça com seu machado, Utgard-Loki colocou uma montanha para se proteger, e seu cume se transformou em um vale. Para fazer o papel de Logi, o mago de Utgard escalou o fogo em si, que tudo consome e tudo devora. O travesso Luke era o próprio pensamento de Loki, que está sempre à frente de cada ação.
O chifre do qual Thor tentou beber era o próprio oceano, que agora estava em maré baixa devido aos esforços de Thor. E a enfermeira Elli era realmente a morte, diante da qual até os deuses precisam se curvar. E o gato era Jormungandr, a serpente de Midgard, aquela que envolve o planeta Terra e que representa o fim previsto na história de Thor. Mas mesmo enfrentando a serpente, Thor não estava disposto a se render. Utgard-Loki sabia disso, sua raça divina parecia digna de governar o cosmos, pelo menos por agora. Mas no futuro, Thor deveria ficar atento, pois a roda há de girar, e caso os portões de Utgard sejam destravados novamente, tudo se transformará em catástrofe. Depois que tudo foi explicado, Utgard-Loki desfez a última magia que restava, a própria presença de Utgard-Hall. Todo o palácio se desfez até não sobrar nada além de fumaça. O deus das histórias conta que depois de um momento, uma hora ou um ano, eles estavam de volta a Asgard. E assim termina a história. Surpreso, Thor pergunta se foi tão simples assim. Loki responde que é assim que todas as histórias devem terminar. Quanto ao seu trabalho, é apenas contá-las, não encontrar um significado para Thor. Seu irmão entende, mas ainda acha que há um significado que precisa ser encontrado. Thor compara o Utgard-Loki a ele mesmo, um trapaceiro ancião que move montanhas e oceanos, subjugando até a morte para seus truques. Mesmo assim, Thor pode derrotar mentirosos como ele. No entanto, ele era o único deus de Utgard que Thor viu naquela jornada. Ele e seu falso rosto, Screamer. Thor quer entender por que Gaia soltaria um ser como esse sobre eles. Mas há outra questão ainda mais intrigante, cuja resposta ele teme descobrir. Se existe um Utgard-Loki e um Utgard-Thor? Será que em algum lugar naquela floresta, além do portão, haverá um Utgard-Odin? E assim termina essa edição. E aí pessoal, o que acharam da edição de Imortal Thor 7? Bom, ainda não aprendemos nada sobre por que Gaia libertou Utgard-Thor na Terra. Thor só saiu de seus julgamentos com a sugestão de que existe um Utgard-Odin, e não temos ideia do que está acontecendo com Encantor ou como ela está relacionada a qualquer coisa que está acontecendo. Mas é claro que tudo deve ser melhor explicado nos próximos capítulos. Por isso, a edição de hoje, na minha opinião, merece uma nota 8, porque a prova que Thor e Loki passaram e o que elas realmente significavam foi espetacular. E você, que nota daria? Por enquanto é isso. Não esqueça de apoiar o trabalho com seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!